Pois bem, começamos então a gravar, pessoal, para mim explicar para vocês a questão dos exercícios e do primeiro exercício que a gente vai fazer, que seria já a avaliação final de vocês. Depois a gente vai conversar com vocês quando a gente vai marcar a avaliação final. Pois bem, os exercícios, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem no restante da aula de hoje é fazer esses 5 exercícios que nada mais são de variações do mesmo tema de criação ou de vetor ou de células, certo? Primeiro exercício aqui, deixa eu colocar já minha canetinha para auxiliar a explicação. Leia N elementos e armazene um vetor. Posteriormente, apresente o valor lido. Exatamente o que a gente falou. Eu estou fazendo aqui, leia N elementos. Quanto é N? O usuário vai fornecer para ti. N3, N4, N5, NN. Daí você vai criar um vetor de N elementos e depois vai apresentar. É o que a gente fez ali quando eu botei o tamanho do vetor. Você já tem até o código. Então, a partir desse primeiro aqui, que nada mais é que uma replicação do que eu havia feito de exemplo, vocês vão definir os demais. Esse é o primeiro, muito fácil. Segundo exercício. Leia 5 elementos de um vetor A. 5 elementos de um vetor A. Tu tem que criar um vetor A de 5 elementos. E construa um vetor B de mesma dimensão. Ou seja, se o teu vetor A entrou com um vetor numérico de 5 elementos, o B vai ser uma cópia desse vetor A de mesma dimensão, com os mesmos valores. Com os elementos de A, beleza? Sendo que eles deverão estar invertidos. Opa! Ou seja, o primeiro elemento de A passa para o último de B, o segundo elemento de A passa a ser o penúltimo de B, assim sucessivamente. Então, olha só. Digamos que você vai criar um vetor A de 5 posições. Tu vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui é a mesma coisa que tu fez aqui. Onde n é 5, tu criou um vetor de 5 elementos a partir das entradas do usuário. Perfeito. Quando terminar essa entrada dos usuários, você vai vai programar para gerar um vetor B que vai ter o 5, 4, 3, 2 e 1, que nada mais é o que a ordem inversa do vetor A no vetor B. Tu vai ter que usar um laço para fazer isso e vai ter que usar uma lógica. O último elemento de A é o primeiro de B, o penúltimo, o segundo, o antepenúltimo, o terceiro e assim sucessivamente. Vou dar mais uma dica. Um índice sobe, o outro desce. Pensam nisso. Certo? Vamos adiante. Deixa eu só apagar. Então, já fomos o 1, explicamos o 2. Exercício 3. Escreva um algoritmo que leia 2 vetores de 5 posição e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Então, agora você vai pedir para o usuário o vetor A, 1, 2, 3, 4, 5. Vai pedir entre com os dados do vetor B, ele vai botar 2, 2, 2, 2, 2. E agora isso aqui o usuário entrou, a entrada de dados, você vai criar, por exemplo, um vetor C, em que vai ter a multiplicação de A por B nos mesmos índices, certo? Não é multiplicar 2 vetores, é pegar de forma escalar o primeiro elemento de A vezes o primeiro elemento de B. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Isso aqui o programa vai criar um terceiro vetor com a multiplicação do vetor A por B com os mesmos elementos. Isso aqui é o teu terceiro problema. Quarto problema. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições. 10 posições e mostre-o. Então, tu vai pegar lá um vetor de A de 10 posições, tá? 1, 2, até 10 posições, 10 números, e vai mostrar. Bom, voltamos para o primeiro aqui, sem problema. Entra com n igual a 10, vai entrar com 10 posições. Vamos continuar. Em seguida, eu vou ter que desenhar todo ele aqui, não adianta, desculpa.
senão eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Perdão. Vão ter que colocar aqui o vetor A de 10 posições. Vetor A, 10 posições. Vou ter que escrever 1, 2... Ele não tem opção, o PowerPoint, né, ali de colocar texto mesmo, ao invés de tu ficar escrevendo? Talvez facilita mais. Mas eu acho que não no modo de apresentação, né? Pois é, isso eu nunca testei também. Eu também não, sabe? seria uma boa pergunta. Bom, vetor A, 10 posições, certo? Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. O que eu quero fazer isso? Mostre um novo vetor depois da troca. Então, no novo vetor dB, eu vou ter que fazer a troca, pessoal. Qual é essa troca? O primeiro elemento pelo último, então este aqui vem para cá, esse aqui vai para lá. Só que eu posso botar isso no novo vetor, então vai ficar 10 e aqui 1. Depois esse aqui vem para cá, esse aqui vai para lá. Então vai ficar 9, 8... Opa, desculpa. 10, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ao final. Quem me pediu? Pediu alguém? Levantou o braço? Fui eu, Paulo. No exercício 3 e no exercício 4, é necessário entrar com os dados ou a gente define um vetor já na definição de variáveis? Cara, entra com os dados até para te ter controle, tá? Até para a gente exercitar a entrada e a saída de dados. Mas tu poderia gerar ele automático, lá botar chapado o comando, né? Daria para fazer isso, mas eu gostaria que vocês fizessem com a entrada de dados para testar a sintaxe, treinar a sintaxe. Mas respondendo a tua pergunta, tu poderia fazer isso automático, né? Tá legal. Certo, pessoal? O que eu quero que faça? Então, vamos ler aqui, ó. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre-o. Mostramos aqui, ó. Primeiro. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre um novo vetor depois da troca. Não é permitido usar um vetor adicional. Desculpa, eu expliquei errado para vocês. Vocês não podem utilizar aqui um vetor adicional. Ou seja, vocês devem fazer no próprio vetor. Então, o elemento na primeira posição, que é o 1, tem que ir para a 10ª posição, que é o 10. O 10 tem que vir na posição 1. O famoso problema de troca de valores de variáveis. Tu não tem como trocar da posição 1 para a posição 10, porque no momento que tu tirar da 1 e botar na 10, tu queimou a 10. O que tu tem que fazer? Salvar a posição 10 em uma variável auxiliar, jogar a posição na posição 10, jogar a auxiliar na posição 1. E isso fazer sucessivamente. Tem mais uma pegadinha nesse problema, que eu vou deixar para vocês descobrirem, tá? Senão eu dou tudo mastigadinho para vocês. Mas tem mais um problema que vocês têm que cuidar no tamanho do laço. Essa é a minha dica, pensem nisso depois. E por último, leia o vetor do exercício 1 e apresente apenas os números pares que fazem parte disso. Então, lá no número 1 é um valor n. Então, se eu entro com n igual a 10 e você digitar 1, 2, 3, 4 até 10, depois ele tem que mostrar só o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Por quê? São os únicos valores pares desse vetor. Então, achem uma lógica para fazer isso. Entenderam? Se o meu n é de 1 a 5, eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me mostrar 2 e 4. Se ele vai me mostrar 22, 44, 66, 88 e 100, ele vai me mostrar todos os pares desse vetor, dado o tamanho da entrada. Então, pensam nessa lógica. Essa lógica, pessoal, é entrada, processamento, saída. Entrada tem laço, processamento tem laço e manipulação de índices, e saída tem laço e manipulação de índices. E condições, desvio condicional, por exemplo, se ele é par ou ímpar aqui. No caso aqui, eu estou pedindo só os pares. O que eu faço com os ímpares? Ignora, não mostra na saída. Veja que eu não estou pedindo para vocês mexerem no vetor. A partir de um vetor de entrada, lá do número 1, vocês só mostram os pares na saída. Não precisa nem sequer criar um outro vetor. Pode dar só um print lá na tela.
pensem nisso, vocês vão ver que agora, com a questão de uso de uma estrutura de dados do tipo vetor, vocês vão ter já mais problemas para resolver. Fala, Sandro. Não, só a utilização, principalmente ali no exercício 4, enfim, todos esses que têm manipulação de vetores, né, não é para resolver essas questões manuseando índices, né, ou seja, colocando os números nas posições, e sim, né, trabalhando com laços de repetição e fazendo com que essa iteração dos laços, essa alteração dos índices seja feita, né, de forma não forçada, né, não colocar lá vetor A na posição 3, A na posição 5, né, principalmente no exercício 4, que é essa troca de posições, né. O problema aqui é para utilizar os laços de repetição e não forçar de forma manual a colocação dos índices, né, de forma absoluta, né, com valor absoluto nos índices. Perfeito. Só ressaltar isso. O que o Sandro está falando é isso aqui, ó, pessoal. Eu não quero coisas do tipo aqui, ó, para trocar, para botar na posição 1 a posição 10. Tu botar A1 recebe A10, depois A2 recebe A9. Não é isso que eu quero que façam. Eu quero que vocês usem índices e usem um laço para automatizar esse processo. Ele vai ser só dentro de um for aqui, não vai ser nenhuma operação manual, bem lembrado pelo Sandro. Eu vou usar uma lógica de um laço, possivelmente um for aqui, ou um while, como vocês queiram, e ele vai fazer manipulação de índices, não com índices fixos. Certo? Pensam nisso. Principalmente aqui o 4, mas todos eles têm que ter esta lógica. Tá? Mesma coisa quando eu entro com 10 elementos. Você não vai pedir aqui A1, A2, A3, A4. Tu vai botar aí onde I é um for que vai de 1 a 10. Então, automaticamente, numa troca aqui, tu vai ter que trabalhar com 2 índices. Ou até, eu não falei com vocês, mas nada impede de você botar um I mais algum incremento aqui, I mais 2. Pode ter. Aqui dentro pode ter uma operação matemática. Portanto, que seja um inteiro positivo. Pensam nisso. Essa é a última dica. E para finalizar, galera, fala, Ricardo. Caso você, naquele último exercício, para só mostrar o par, só por uma questão de eu concatenar aqui as minhas ideias, se você quisesse guardar somente os números pares, eu teria que varrer o vetor primeiro, saber quantos números pares existiam, para depois gerar esse número par esse número de números pares, outro vetor para poder guardá-los. Deu para entender, não? Sim e não, não precisa. Tu pode varrer ao tempo que tu está varrendo, já gravando o outro vetor. Por exemplo, eu não sei o número de elementos. Oi? Eu não sei o número de elementos que vão Mas ter. não tem problema, tu está criando um outro vetor, tu vai ler, tu sabe o número de elementos do teu vetor origem. Digamos, tem 10. Então, tu leu o primeiro elemento, é 1. Daí tu bota uma condição dentro desse laço aí que ele está varrendo. 1 é par? Não, não é. Ignora. Vai para o próximo. 2. 2 é par? É. Bota num segundo vetor na primeira posição. Cria um outro contador ali e coloca na primeira posição ele. Entendeu? Tu pode, num mesmo laço, fazer essa tua lógica. Mas eu não tenho que definir o número de vetores para colocar os dados? Para ler, sim. Para colocar, não. Tu pode usar um com outro contador. Tu não precisa usar o mesmo índice. Eu entendi, mas se eu tiver 5 números pares, Certo. ou 6 números pares, ou 7 números pares, eu não tenho que definir se 5, 6 ou 7 no segundo vetor? Não, tu cria ali em tempo de execução. Tu pode botar um contador, por exemplo, ali. Na primeira vez ele é 1, depois tu incrementa o contador, ele vai ser 2. Tu não pode usar o mesmo índice de I lá, porque senão ele só vai te dar nas posições pares, por exemplo. Sim. Tá ótimo. Tá legal. Só tu estruturar o teu raciocínio. De novo, o que tu tá me pedindo, Ricardo, isso vale para todos, foi bom o teu exemplo, vocês estão tentando resolver nos comandos um problema que é algoritmo. Tu tem que achar uma lógica de como fazer isso. Uma vez que tu achou a lógica, tu implementa a tua lógica. Por exemplo, a minha lógica foi usar um índice para varrer o vetor e outro contador à medida que eu estou adicionando. Eu conto primeiro par, segundo par, terceiro par, estou criando um outro vetor. Façam essa resolução algorítmica primeiro. Eu já falei isso, qualquer um codifica.
O difícil é criar um algoritmo de resolução de um problema. Seja ele mental, seja ele através de um diagrama de bloco, seja ele através de um algoritmo genérico. Resolvam o problema, depois codifiquem, não o oposto. Senão, não vai rolar. Fecha parênteses, vem para a tarefa adicional. Essa tarefa adicional, pessoal, eu já criei uma atividade lá no Classroom e já vou dizer, essa vai ser a primeira questão da prova final de vocês. Depois a gente vai combinar um horário para fazer a prova final de vocês, tá certo? Para ver os horários aí das outras provas. Então, vamos tentar entender qual é esta questão. Eu só vou dar as dicas e não vou responder mais nada quanto a isso, porque isso já é uma questão de prova. Não façam esta antes de resolverem os outros 5 exercícios. Em tese, se vocês resolverem os outros 5 exercícios, vocês vão estar dominando entrada, ordenação de entrada, tamanho de vetor, manipulação de índices e os próprios laços, que são necessários para fazer isso. Porque aqui eu vou estar usando 2 estruturas de dados, 2 vetores. Vamos lá. Usando apenas vetores, não é permitido usar struct. Saus, eu nem sei o que é struct. Que bom, não pode usar. Porque o MATLAB só aceita vetores ou numéricos ou vetores de strings que são chamadas de células. Certo? O MATLAB tem uma coisa chamada struct que nem falei para vocês, mas você tem que saber que existe, que tu consegue em uma mesma estrutura de dados, que não é considerado um vetor, nem uma matriz, nem uma célula, misturar dados e números, certo? Não é para usar struct. Só usando vetores, sejam vetores numéricos ou sejam vetores de string. Nunca e não é permitido misturar os dois, porque o MATLAB não aceita. Então, volta para cá. Usando apenas vetores, crie um ponto M que receba o nome dos alunos, tá? Vai ser um vetor de nomes. Suas notas, de 1 a 4, eu não preciso guardar estas notas. Essa é uma dica importante, eu não estou pedindo isso no problema. E calcule a média do aluno. Um vetor de média, um vetor de alunos, um vetor de string, um vetor de números. Como eu calculo a média? A partir das 4 notas. Média aritmética simples. Entra com as 4 notas, soma as 4, divide por 4, grava no vetor de médias. Após a entrada de dados, o programa deve ficar em um laço infinito, segundo o poeta, infinito enquanto dure. Todo laço infinito tem que ter uma cláusula de parada, que a gente já estudou isso, é um desvio condicional com uma condição. Defina uma condição de parada. Você vai definir uma condição de parada. Digite F maiúsculo, digite F minúsculo, digite alguma coisa, digita 1, digita 0. É com vocês. Definam uma cláusula de parada para o usuário. Para consultar a média do aluno. Então, eu vou definir, depois que eu entrei com esta estrutura de dados, que tem o nome do aluno, as 4 notas, gravar o nome do aluno, não precisa gravar as 4 notas, usa as 4 notas, calcula a média, grava a média, eu vou entrar num laço infinito, em que, por exemplo, ele escreve fim para execução. Ele escreve Ana, ele vai varrer os vetores de nome, vai encontrar a Ana em uma determinada posição, aquela posição vai ter na mesma posição no vetor de médias, a média da Ana, e tu vai mostrar isso no terminal para o usuário. Certo? Eu vou executar esse programa para vocês entenderem depois. Onde a pesquisa é realizada pelo nome do aluno. Exatamente isso. Então, vamos aqui para o próximo, aqui para rascunhar. Deixa eu até ver se esse negócio do Sandro aí que ele falou não é possível. Não tem. Não tem. Vou ter que escrever mesmo. Vamos rascunhar, então. Olha só a lógica que eu preciso. Eu vou ter um vetor de nomes. Tá? O mais difícil desse exercício é entender a minha letra. E vou ter um vetor de médias. Já estou dando a estrutura de dados para vocês.
Aqui tem um igual. Pois bem, o que acontece? Na primeira coisa vai entrar, entre com o nome do aluno. Vou botar Ana. Tá? Primeira pergunta, entre com o nome do aluno. Eu vou botar aqui, entre com o nome do aluno. Um laço. Entre com o nome do aluno. Daí vai pedir, legal, Ana, gravei no vetor de nome de nomes. Tá lá na primeira posição, Ana. Entre com as 4 notas da Ana. Daí ela vai botar nota 7, nota 8, nota 9, nota 10. Entraram com 4. Eu sugiro que vocês entrem com 4 variáveis. Já estou dando as dicas. Não, por quê? Por que eu não posso botar isso num vetor? Porque eu não quero as notas parciais. Só me interessa a média final da Ana que está em um vetor. A partir das 4 notas no mesmo laço, na ordem, pediu o nome, pediu as 4 notas, calculou a média, sei lá quanto é que dá isso aqui, 19 mais 15 aqui, digamos aqui que isso aqui deu uma média 8 e 3, tá? Não fiz o cálculo, por favor. Tu vai gravar esta média no vetor de média, 8.3. Certo? Ótimo. Segundo problema, segundo aluno. Entrou agora o segundo aluno. O segundo aluno é o Paulo. Paulo, aqui. Nome Paulo, as 4 notas do Paulo, 10, 9, 8, 10. A média, sei lá, a média 9. Gravou média 9 aqui no Paulo. E assim sucessivamente, tá? Até que você defina um determinado N lá, que tu pode definir um limite lá, sei lá, 4, 5, 6 alunos. Então, o que eu sugiro? Eu nem falei para vocês, mas antes de entrar nesse laço, o teu I vai variar de 1 até o N. O N vai dizer quantos alunos tem nessa turma? 3. Então, vai ser o Paulo, a Ana e o Zeus. Entrou a Ana, pediu as 4 notas, calculou a média, gravou o nome da Ana em nomes, gravou a média da Ana no vetor médias. Entrou o Paulo, as 4 notas, calculou a média. Entrou o Zeus, as 4 notas, calculou a média. Ao final desta execução aqui, deste primeiro laço, ele vai entrar num laço infinito enquanto dure, do tipo assim, ó, nome ou pesquisa. Daí tu coloca assim, fim, tá? Eu defini ou bota 1 ou bota 0. Acabou o programa. Mas se no nome, por exemplo, na pesquisa, pode ficar mais sugestivo, pesquisa, eu coloco Ana. Ele tem que devolver Ana tem a média 8.3. Qual é essa relação, gente? Se a Ana é o primeiro elemento de nomes, a média dela está no primeiro elemento de médias, porque você colocou exatamente nessa ordem que tu usou o mesmo índice. Pegaram a ideia? Zeus. Zeus está onde? Está depois do Paulo. Então, o Zeus aqui é o terceiro elemento dos nomes, que vai ter, obviamente, a terceira média. Então, o Zeus, por exemplo, tem média 10. Daí ele vai botar Zeus média 10. Botou João. Tu vasculhou todo o vetor e não encontrou João. João não encontrado. Tem que dar essa mensagem. Certo? Então, agora nós temos vários problemas. Nós temos que entrar com 2 vetores simultâneos, sendo que a primeira entrada é o nome, no vetor de nomes, a segunda entrada é média. Aonde eu consigo média? No mesmo laço, tu pede as 4 notas, calcula a média e bota no vetor de médias. Beleza? Já formei o meu vetor de nomes, o meu vetor de média. Qual é o tamanho desses 2 vetores? É o tamanho aqui de N que eu pedi lá no início do programa. Eu vou executar isso para vocês enxergarem. Não se preocupem. Depois, agora o que eu faço? Encerrou, eu entrei com os 3 nomes, com as 4 notas desses 3, calculei as médias, botei no vetor, entrei num segundo laço, agora este infinito, que é o laço de pesquisa. Qual nome você quer pesquisar? Ana. Ana, primeiro elemento de nomes, indexa pelo primeiro elemento de média, vai dar a média da Ana. João, vasculhei todo o vetor, não encontrei João. Vocês vão ter que ter uma lógica para vasculhar todo o vetor dentro desse laço infinito. Não encontrei, aluno não encontrado. Entenderam, pessoal? Encontrei, por exemplo, a palavra fim ou número 1, final do laço infinito, terminou a execução do programa. Então, tem vários passos que vocês têm que executar. Metodologia de Jack. Façam um de cada vez. Criam
Pedem qual o número de alunos. 3, cria um vetor de nome só. Joia. Agora eu já criei, já funcionou, beleza. Agora eu vou criar as 4 notas. Pede o nome, as 4 notas, calcula a média. Uma vez calculada a média, joga dentro do vetor de médias. Então, tu já tem o nome e as médias. Depois que tu fizer isso, vai para a questão da consulta. Primeira consulta, tu testa a condição de parada. Define uma condição de parada e para, porque é fundamental que o teu programa pare. Uma vez que ele faz, consulte a questão de mostrar a média. Não interessa se, por exemplo, ele não tem. Está mostrando a média dos que tem, ótimo, daí eu vou para o problema dos que não tem. Vão aumentando o programa de vocês, vão aumentando a lógica, certo? Esta é a outra dica que eu dou para vocês. Então, esta aqui já é a primeira questão da prova de vocês final. A prova de final de vocês, que nós vamos definir depois que eu parar de gravar a data, ela vai ser valendo 60 pontos, os outros 40 são todas as atividades anteriores que vocês têm. Geralmente, uma prova que a gente faz, né, são de 3 a 4 questões. Uma já é essa aqui, certo? E até uma determinada data aí que eu coloquei, eu não me lembro, acho que eu botei uma semana para entregar este programa. Automaticamente, se vocês estão fazendo este programa, vocês estão estudando para a prova. Por que, Salzen? Porque tudo que tem neste programa é passível de ser cobrado na prova. Entrada de dados, processamento, saída, desvio condicional, laços de repetição. Então, eu não preciso me preocupar que, com certeza, as outras questões vão ser mais simples que essa, porque essa engloba todos os conceitos trabalhados na disciplina. Tá? Tem busca em vetor, tem introdução de dados em vetores, tem manipulação de vetores e toda a manipulação de entrada e saída de dados. Alguém tinha feito uma pergunta aí? Vou levantar a mão. Paulo, o comando find do MATLAB exerce a função da pesquisa do nome? Não pode usar funções do tipo sort, não pede aqui, find. Vocês têm que fazer manipulação no braço. Tá bom. Não pode, tá? Como tu vai fazer a procura num vetor? Vamos dizer aqui, ó, eu vou fazer um vetor aqui numérico, mas o alfanumérico vai ser a mesma coisa, porque é mais simples para mim explicar. Como tu faz a procura se o elemento 4 está no vetor? Pega o elemento e vai varrer o vetor. 4 é igual a 1? Não. 4 é igual a 2? Não. 4 é igual a 3? Não. Não encontrado. Essa é a ideia. Quando você faz com string, vocês não têm como comparar com o igual, pessoal. If, né? If A igual a B. Você vai ter que usar o strt, string comp. Essa função vocês podem usar. Devem usar, porque o MATLAB ou o Octave não compara strings do tipo assim, ó, se a nomes indexado de 1 é Ana é igual à pesquisa, por exemplo, que você entrou lá com o nome Paulo, ele não vai adiantar, ele não vai funcionar. Tu tem que usar a estrutura string copy. Então, assim como tu não pode usar uma estrutura do tipo find para encontrar, tem que varrer o vetor, tu deve usar o string copy para comparar strings, senão vocês não vão conseguir fazer. A única função que você pode utilizar aí para fazer a comparação é a string copy ou as variações de strcopy. Tem vários tipos de string copy. Então, dá um help lá e estudem isso. Vocês têm que estudar isso, senão vocês não vão conseguir fazer. Tranquilo? Ok? Agora eu vou mostrar a execução, pessoal. Deixa eu só terminar aqui. Parar de gravar, que é a explicação. Parar de gravar.